Salve Maria Imaculada, meus irmãos, Deus abençoe a todos, graça e paz. 10º dia da nossa reflexão. Hoje o tema é o pecado. Eu já peço que você deixe o seu like e se inscreva neste canal. E o que é o pecado? O pecado é uma ofensa a Deus. Se desobedece aos santos desejos de Deus e se obedece às vontades da carne, do demônio, do mundo. O pecado traz desordem, desequilíbrio, ruína no homem e nas coisas. Embora o pecador se iluda em achar que o pecado é um bem. Basta pensar no primeiro pecado, aquele de Adão e Eva, atrás da sedução de se tornar como Deus. O pecado trouxe a ruína a toda a humanidade e a toda a criação. Por que o dilúvio na terra? Por causa do pecado. Porque Sodoma e Gomorra foram incendiados? Por causa do pecado. Porque Tiro, Sidom, Corozaim, Cafarnaum e Jerusalém foram destruídas? Por causa do pecado. Porque as guerras e as devastações entre os povos? Por causa do pecado. Porque tantas famílias são destruídas? Por causa do pecado. Porque tantos homens vão para o inferno? Por causa do pecado. E aqui nós temos dois tipos de pecado: o pecado mortal e o pecado venial. O pecado mortal é se a ofensa a Deus é grave, e é venial se a ofensa a Deus é leve. São Domingos Sábios, ele dizia que preferia antes morrer do que pecar. E o Padre Pio dizia que a pior desgraça do homem é cair em um pecado mortal. E para melhor compreender a monstruosidade do pecado mortal, é necessário olhar para o Calvário. O pecado do mundo fez Jesus o homem das dores. Custou a morte de Jesus na cruz. Transpassou a alma da Virgem Maria. E quando caímos em pecado mortal, nós crucificamos de novo Jesus e transpassamos a alma da Virgem Maria. E o pecado venial é aquela ofensa leve, mas nós não podemos nos deixar enganar por isso. O pecado venial também ofende a Deus e arruína o homem, embora não provoque os efeitos desastrosos do pecado mortal. Mas Santo Tomás de Aquino nos ensina: é preferível acima de tudo antes morrer que cometer um só pecado venial. Santa Gemma Galgani ensinava 1000 vezes a morte antes que cometer um pecado venial. Olha a radicalidade dos santos. Olha o amor que eles tinham a Deus, para não ofender a Deus nem com um pecado venial. E Santa Catarina de Sena dizia: queria estar antes no inferno sem pecado que achar-me no céu manchada de coisa levíssima que magoe o Senhor. Sabemos tomar cuidado para evitar qualquer malefício, ainda mais nessa época de coronavírus. Álcool gel, máscara, lavando a mão toda hora. No entanto, nós nos prevenimos contra as doenças da carne, mas esquecemos de nos prevenir contra as doenças espirituais. A impaciência, a mentira, a negligência, que ofende também a Deus e deforma a nossa alma. Quando não corrigimos os pecados veniais,
nós corremos um sério risco de cair também no pecado mortal. Jacinta foi a mais ardente vítima pelos pecadores. E foi para ela uma paixão salvar os pecadores do inferno, oferecendo sacrifícios de toda espécie. Atenta sempre a se sacrificar, oferecer pequenos sacrifícios, assim como Santa Teresinha, na Pequena Via, nos ensina. Ela encontrava os pobres pela rua, ela dava sua merenda e ficava o dia inteiro de jejum, até a noite, para oferecer esse sacrifício pelos pecadores. Uma criança que ama dessa forma, uma criança que luta para reparar o pecado da humanidade nessa forma, que escutou Nossa Senhora. E nós devemos aprender dessa menina a escutar os pedidos de Nossa Senhora sobre a necessidade de salvar os pecadores do inferno, colaborando na conversão deles com a oração e a penitência. Que nós possamos seguir o exemplo de Santa Jacinta, que era pequena, uma menina, e de São Domingos Sávio, que dizia: antes morrer do que pecar. Que com esses exemplos nós possamos morrer para o mundo e ressuscitar para a glória de Deus, que foi para o qual nós fomos criados. Que Deus abençoe você. Salve Maria Imaculada, meus irmãos.